Vamos colocar de pé, por gentileza. Vamos conversar novamente com o nosso Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado, glorificado, venha ser, ó Deus, o seu santo nome. Nós estamos aqui, ó Pai, porque realmente estamos desejosos e esperançosos para termos aquele grande encontro com Cristo, quando Ele vir pelas nuvens. Nos ajude, ó Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós. Perdoe as nossas falhas. Abençoe, ó Pai, aqueles que não puderam ouvir. Tiveram eles algum motivo. Que o Senhor possa estar habitando no seu coração neste momento. Abençoe todos os nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, a todos os irmãos da igreja, com o nosso pastor também. Enfim, ó Pai, colocamos todos em suas mãos. Que o Senhor possa visitar a cada um de nós a cada dia. Precisamos do Senhor o tempo todo. Que nós possamos olhar para Ti, somente para Ti, e sermos assim vitoriosos. E em nome de Jesus, que nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Muito boa noite a todos. Nós queremos dar as boas-vindas a você que veio hoje a esta casa de oração. Queremos dizer a você que você é muito bem-vindo aqui. Aqui nós nos reunimos para adorar o Deus verdadeiro. Aqui você coloca o seu espírito à disposição do Todo-Poderoso. E nesse lugar nós cultuamos a Deus também de forma objetiva. Nós trazemos nossas oferendas ao Todo-Poderoso, não porque Ele vai fazer por nós, mas em agradecimento pelo que Ele já tem feito em nossas vidas. Esse é o momento em que você pode participar voluntariamente e trazer suas oferendas ao Deus Todo-Poderoso. Os diáconos vão recolher os dízimos e as ofertas.
Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, por este dia, pela proteção dos teus anjos, Senhor. Fica com cada um de nós aqui, abençoa as ofertas, abençoa também este culto que vamos ter logo mais. Perdoa os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São momentos de escuridão, nuvens negras parecem não ter fim e encobrem o meu céu. Me ajoelho em oração e clamo a ti. Teu amor é quem me sustenta, me dá forças para continuar. Quando a fé parece vacilar, tua misericórdia conduz. Sei que preciso crer em tuas promessas para mim, mas perdoa-me, Senhor Jesus, minha pouca fé, minha pouca fé. Transformar o meu coração, curando minhas feridas, dando-me nova direção. Sei que não sou o Senhor o que sonhou pra mim, mas quero realizar teus sonhos, os sonhos teus. Mas quero realizar teus sonhos, os sonhos teus. Mas quero realizar teus sonhos. Sonhos teus.
A cada momento que temos em nossas vidas, nós temos motivos para agradecer a Deus e fortalecer a certeza de que Ele cuida de nós. Mas é muito bom ter Ele em nossas vidas, poder sentir que com Ele nós não estamos sozinhos, nós podemos confiar. Nós vamos cantar uma música agora que fala o seguinte: Jesus, nele a gente pode confiar. Mas nós gostaríamos de fazer um pouquinho mais. Nós gostaríamos que vocês pudessem participar conosco dessa música. E não é difícil, né, meninas? E aí a gente vai se juntar mais um pouquinho para poder pegar a voz certinho. A gente vai cantar Jesus, nele a gente pode confiar. Você pode repetir comigo? Jesus, nele a gente pode confiar. Sim ou não? Sim. Amém, glória a Deus. Então é mais ou menos o seguinte. Me dá o tom certinho, porque eu erro, né? É desse jeito. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Eu não sei, querido, como você chegou aqui, mas Ele pode cuidar de você. Ele pode te colocar nos seus braços e te dar exatamente o conforto, o bálsamo, a resposta. Então, novamente, nós vamos falar: Jesus, nele a gente pode confiar. E que esse seja um momento seu com Deus. Que você possa entregar para Ele a sua vida, possa entregar para Ele as suas aflições. Que esse seja um momento seu, íntimo. Se você quiser orar, esse é o teu momento. Diga para Ele: Senhor, não sei a minha semana como vai ser, mas eu entrego em Tuas mãos. A minha vida, Senhor, que está passando por tantas tribulações, eu entrego em Tuas mãos. A minha família, Senhor, eu entrego em Tuas mãos. Sabe por quê? Porque eu confio em Ti. Jesus, Jesus, diga pra Ele, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, sou nele. Nele a gente pode confiar. Encontrei um grande amigo. Sabe como é o nome dele? Ele é filho de Deus, Pai. E o seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, Ele é o meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. Se nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, só Jesus. nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, um grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. E o seu nome é Jesus Cristo. Sim, só nele eu posso confiar. Eu posso confiar. Jesus, Jesus, Jesus.
Tendo Jesus no coração, você só pode ser feliz. Só com Jesus. Você só pode ser feliz. Ele é o meu melhor amigo. Você só pode ser feliz. Se nele a Jesus, ele é o meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. A Jesus, nele a gente pode confiar. só em Jesus posso entregar a minha vida a Ele. Nele a gente pode confiar. Meus dias, a minha vida. Jesus, Ele é o meu melhor amigo. nele a gente pode confiar. Amém? Boa noite a todos. Que bom que nós podemos confiar em Jesus, não é verdade? Não há nada melhor do que nós depositarmos nossa inteira confiança naquele que tudo pode, que é Deus, que é Jesus. E felizes são aqueles, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o povo que ele escolheu por herança. Então felizes somos nós que hoje estamos aqui para dizermos a Ele, a Jesus, que somos o seu povo, a nação santa, o povo eleito por Deus. E é isto que nós devemos fazer a cada dia, proclamar aos quatro cantos de que existe um povo, uma nação que que é eleita por Deus e que devemos a cada dia proclamar essa verdade do Evangelho. E principalmente a verdade de que Jesus virá para governar com justiça, com retidão e com sabedoria. Hoje, vamos fazer uma oração intercessória aqui. Orar pelos nossos amigos que estão nos visitando, orar também pelas pessoas enfermas, orar por aquelas pessoas que estão passando por necessidades, estão passando frio, fome. Mas também vamos orar pela nossa nação, pelo nosso país. Nós estamos vivendo um momento de turbulência, de crises financeiras, crises políticas, enfim, em que afeta todos nós. Por isso que nós devemos falar para as pessoas de que Jesus virá para instituir um governo de justiça. Que nós possamos ficar de joelhos neste momento e pedirmos isso ao nosso Senhor Jesus. Oremos. Pai querido, que no mais alto dos céus habita e que neste momento se faz presente aqui no nosso meio, santificado e glorificado seja o teu santo nome. Estamos aqui, Senhor Jesus, agradecidos por tu teres enviado o teu Santo Espírito para nos convencer a estarmos hoje aqui, para te louvar e te engrandecer como nosso Deus único e verdadeiro. Te agradecemos por todas as bênçãos, Senhor Jesus, pelo pão de cada dia, por tudo. Mas também estamos aqui, Senhor Deus, neste momento para te pedir, te rogar, que tu venhas derramar uma bênção especial sobre todos que estão aqui, principalmente aos nossos amigos visitantes, Senhor Deus, que eles possam sentir o desejo de cada dia mais estudar um pouco mais da Tua Palavra e Te conhecer verdadeiramente.
e desejar, Senhor Jesus, e pedirmos a cada dia que Tu voltes logo, porque nós não aguentamos mais as coisas deste mundo. Venhas derramar Te pedimos que Tu venhas instaurar o Teu reino de luz e de justiça, para que nós possamos viver eternamente em paz com eles possam sentir o desejo de Senhor Deus, Tu sabes os problemas que muitas pessoas têm enfrentado, problemas de saúde, desejar, Senhor Jesus, com questões financeiras, a cada dia, problemas infindos logo, mas que Tu és a solução, Deus. E nós pedimos que Tu possas agir de acordo com a Tua vontade, para que cada filho Teu possa se achegar a Ti. Pai querido, Te pedimos também uma bênção especial sobre os nossos governantes. Que Tu, ó Pai, possa dar-lhes sabedoria para que eles possam tomar as decisões corretas. E que Tu, com a Tua vontade e a Tua justiça, Tu possa, Senhor Jesus, dirigir o nosso país. Mas que cada um de nós sintamos o desejo de proclamar a Tua palavra e que Tu em breve virá para instaurar o Teu reino de paz e de luz. Vem ser conosco, livra-nos do mal, desejo de cada dia mais estudar um pouco mais da Tua palavra. Te agradeço, Senhor Jesus, por cada bênção. Te peço também a unção do Teu Santo Espírito sobre o pregador desta noite, cada dia que ele fale, que Tu voltes logo, cheio do Teu Espírito, e que cada palavra, Senhor Jesus, possa tocar nos nossos corações e que nós possamos tomar uma decisão definitiva ao Teu lado. Em nome de Jesus Te agradecemos. Amém. Em nome da Bahia, meu estado querido, seja bem-vindo, obrigado ao Ministério de Louvor, e que bom que nós investimos tempo para que eles possam tomar as decisões corretas e pedindo a sua bênção a respeito de tantas coisas. Com a tua vontade e a tua justiça, Tu possas, Senhor a igreja Jesus, lembrando dirigir de que nós devemos orar por todos os folclóricos, não pode ser nem e o nosso folclóricos, país. porque mas que cada um de nós sintamos o desejo de proclamar a Tua palavra e que tudo em breve virá para... Tá bom, que bom que você veio aí, enfrentou a chuva. Estão me convidando para ir aí para o interior, para o lado do sertão, da Caatinga, porque depois que eu cheguei, disse que choveu mais do que era previsto para o mês inteiro. Para você que está vindo pela primeira vez, eu me chamo Ebenezer, mas todo mundo me conhece como Binho. E é Binho porque é um apelido de pequeno e foi ficando e eu não perdi essa prática de ser chamado de Binho e ficou, e eu me sinto bem quando me chamam de Binho. Para você que está agora assistindo a gente pelo entjpa.com, seja muito bem-vindo. Você está participando de uma semana de oração aqui na Igreja Central de João Pessoa, Jampa, e nós iremos falar um pouquinho sobre a compreensão do cristianismo e como nós devemos fazer parte desse processo de falar de Cristo. Para você que está vindo agora a primeira vez, não pôde vir sábado de manhã, tinha compromissos na sua igreja ou no seu trabalho, onde quer que seja, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns assuntos. Os dois primeiros temas, o tema passado e o tema de hoje, eles têm pequenos trechos bíblicos de base e muita argumentação lógica. A partir de amanhã nós iremos estudar o livro praticamente de Gálatas inteiro, capítulo por capítulo. Fique tranquilo que não vai ser nem um pouco maçante, nem monótono, tá bom? Mas é necessário que os dois primeiros encontros, o primeiro, para que eles pudessem saber quem eu era e tal, aquela coisa que eu expliquei no sábado de manhã, e o segundo é porque a gente precisa entender um pouquinho sobre o tempo que nós vivemos e como vamos reagir em relação a eles, já que dizemos que somos cristãos. E eu estava ali com o Carlos, e quando o Gustavo começou a falar, eu falei assim, vou falar pegando a deixa do Gustavo. Ei, Gustavo, você está na minha linha de frente aí desde de ontem. Mas abra sua Bíblia no livro de Mateus,
Para quem não tem habilidade ainda com a Bíblia, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, está um pouquinho depois da metade da Bíblia. Mateus capítulo 5. E você que não deixou, ou melhor, que deixou suas mídias abertas, ainda dá tempo de você mandar pelo Twitter ou pelo Facebook, ou por qualquer outro lugar, se você tirar uma foto da gente aqui, mandar pelo Instagram, dando o endereço da transmissão ao vivo, entjpa.com. E depois que você mandar pelo Twitter, pelo Facebook, Instagram, Snapchat é um pouco mais bagunçado, então segura ele. Depois você vai fazer o seguinte, você vai dar um modo avião no seu celular, tá bom? Porque durante a mensagem, se tiver algum ponto que ficar um pouco mais monótono, você vai ter a tendência de dar uma olhadinha no seu WhatsApp, você vai ter a tendência de dar uma fugidinha ali no seu Facebook. Então faça o seguinte, manda, convida, se alguém tiver para chegar, fala assim, corre não que está chovendo, vem com segurança, mas depois coloca seu celular no modo avião. Não posso deixar no modo avião, deixa lá no vibrador, né, no VibraCal ou no Vibrar, para a gente poder focar nessa mensagem. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Esperando todos fazerem seus twitters, seus recadinhos. Vamos lá. Vocês são o sal da terra, mas se o sal, lembrei de um detalhe, me pediu para eu ficar aqui. Voltando. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês adiante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Esse texto fala sobre o quê? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade que o cristão tem que ser sobre o quê? um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da vasilha. Ao contrário, Não, o texto diz coloca no lugar O apropriado. sal é e uma assim ferramenta de ilumina dar todos os sabor. que Deve estão ser na misturado casa. na medida Assim certa no brilha meio a da luz de comida. vocês, Muito adiante sal dos homens, para que estraga vejam a as comida. suas boas Pouco obras sal e glorifiquem ao Pai muita de vocês saúde. que estás nos céus. A luz é a Esse mesma texto coisa. fala sobre o quê? Vocês são a Aí luz vem do uma mundo. questão. Não se pode esconder Você uma sabe cidade que o no mundo cristão que tem que está ser o quê? vivendo hoje. E também, ninguém acende uma candeia e coloca Que tipo de debaixo da comida vasilha. você vai ter que Ao salgar? contrário, Não, o texto diz coloca no lugar Se apropriado. sal é e uma assim ferramenta nós de dar todos sabor, aqueles deve que ser estão misturado Cristo. na medida Assim certa, devemos no meio da salgar comida. a vida das Muito pessoas sal, dos homens sabe para que que estraga vejam comida. as Pouco boas obras sal, e você sabe que glorifiquem ao tipo de Pai muita vocês saúde você tem que iluminar que estás nos céus. A Que luz tipo é a de mesma sala coisa. fala sobre trazer luz. Vocês são a Aí luz vem do uma mundo. questão. Há um tempo atrás você eu sabe que tive o cristão tem que ser o capricho de estudar muito sobre conflito de gerações, até para poder Que entender tipo a de minha comida igreja você local. vai ter que salgar? Para quem está vendo pela primeira vez, eu sou baiano, mas é uma ferramenta de lá dar em Mato sabor, Grosso deve do ser Sul, na misturado cidade na de medida Campo certa, Grande, no devemos meio da salgar. comida. Lá eu descobri que a minha igreja tinha 18 que estraga comida. Pouco sal, 67% da geração saúde. Y, Brasília, Quase a nada de de geração sala X Você e um monte de geração Z e beta. Já ouviram isso alguma vez? Quem já ouviu sobre isso? Que estás nos céus. Isso é bom. Esse texto fala sobre Torna o quê? a fala Vocês mais são a atrativa luz do mundo e ao mesmo não tempo se pode mais esconder preocupante. uma E cidade diz que o cristão tem que ser o quê? O que está acontecendo hoje dentro das grandes empresas é literalmente muito sal, estraga um choque de geração. As empresas elas não estão conseguindo resolver como podem colocar pessoas de faixa etária diferente, com visão de mundo diferente, no mesmo ambiente para produzir mais. Não se pode esconder uma Esse cidade mesmo aspecto construída está sobre um monte. acontecendo dentro E das também escolas ninguém e das acende uma igrejas. candeia Ou e seja, coloca em debaixo qualquer da vasilha. ambiente Ao social, contrário, a gente está tendo esse tipo de coloca conflito. no lugar apropriado. E Vou assim, explicar para vocês como é que mais ou menos funciona esse conflito para que a gente possa entender sobre sal e sobre luz. Baby boomers são os filhos do pós-guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, milhares de homens morreram e mulheres ficaram grávidas rapidamente no retorno daqueles que sobraram.
Houve uma grande quantidade de nascimentos. E essa geração se deparou com um país destruído. E essa geração precisou reconstruir o mundo. Imagina, Alemanha, Japão, América, Inglaterra, a Europa de modo geral, até no Brasil, se você se lembra um pouquinho mais sobre isso, você é uma baby boomer. Lá em Mato Grosso, eu estou olhando para alguns aqui. Gente que teve aquele período que faltava carne, que era mandado para a guerra. Gente que amou polenta por muito tempo porque é o que tinha. Eu tenho uma peça que eu reformei lá em casa de madeiramento náutico. Você peça uma luz do mundo trabalho. Não se pode ter coisa mais linda que paguei do ser humano. O que está acontecendo hoje dentro das grandes empresas é literalmente muito sal, armáriozinho que traga um choque, outro sal, de como daqui ali na ponta, e ofereceram R$4.500. Feito de quê? Madeirite. Por quê? Período de guerra. Não tinha madeira. Então eles faziam um trabalho bonito por fora, mas esse mesmo aspecto está acontecendo dentro das escolas e das igrejas. Não se tinha recursos, e essas pessoas olharam para o mundo e tiveram que reconstruir o mundo. E eram pessoas que não tinham tempo para pensar em educação, não tinham tempo para pensar em desenvolvimento, estabilidade. Eles perderam tudo, eles tinham que reconstruir. E eles tiveram os filhos, e esses filhos, geração X. Meu pai é geração X. Carlos é geração X. Seu sogro, senhor Diego, está com quantos anos o sogro? Se não souber, Diego, você vai arranjar para a cabeça. 49. Olha só, geração X. São as pessoas que tiveram os pais que pensavam em reconstruir o mundo. E pensando em reconstruir o mundo, eles começaram a passar para o filho a ideia de ter estabilidade. Você precisa ter estabilidade, você precisa ter uma poupança, você precisa ter a casa própria, você precisa ter o carro, você tem que ter economias guardadas, você precisa se manter fiel no emprego. E eles fizeram exatamente isso. Essa geração não troca de emprego fácil. Essa geração é fiel à camisa da empresa. Essa geração valoriza a continuidade, receber o troféu no final de 20 anos de trabalho sendo promovidos. Mas essa geração não era tão feliz. E eles começaram a ensinar para os seus filhos, a geração Y. Aí tem os nomes em inglês, que eu vou pular essa parte, dizendo para eles que eles se preocupassem em ser felizes. Essa geração, ela tem de 18 a 30, no máximo 2 anos. Você tem que ter economias guardadas, você precisa se manter fiel no emprego. E dizia para eles, olha, você precisa ser feliz. Exatamente isso. Descubra o que você gosta. Essa geração não troca de emprego fácil. Faça a faculdade que você sonha. Essa geração é fiel à camisa da empresa. Aproveite, carpe. Essa geração valoriza a continuidade, receber o troféu. Meu amigo, a vida é muito curta para você ficar aí numa coisa só. Aproveita, filho. Você é um campeão, você vai conseguir. E formou uma geração que troca de emprego. E eles começaram a ensinar para os seus filhos, a geração Y. Aí tem se eu perguntar para algumas pessoas mais novas que estão aqui, que têm a minha idade, quantos empregos eles já tiveram? É possível que eles me respondam que já trocaram 2, 3, 4 vezes. Essa geração, pessoas que estão aproveitando a vida, que sonham, às vezes passaram em um concurso, estão ganhando bem, e aí pensam assim, mas eu não estou feliz. Vou fazer o quê? Você é mochileiro. Dizia para eles, olha, você precisa ser feliz. Vou vender miçanga lá na praia. Essa geração não troca de emprego. Faça a faculdade que você sonha. Essa geração é fiel. Vou lá para Jacarezinho, essa geração valoriza água de comunidade, receber. Nada contra isso. Meu amigo, a vida é muito curta para você ficar aí numa coisa só. Aproveita, filho. Você é um campeão, você vai conseguir. Como referência, personagens como Ronaldinho Gaúcho, e eles começaram a ensinar os seus filhos, Neymar, a geração Y. O camarada que diz, se eu perguntar para algumas pessoas mais novas, que está achando que qualquer momento vai descobrir a pepita de ouro e vai ficar rico. Já trocaram 2, 3. O problema é que nós temos hoje na geração Y, pessoas que estão aproveitando a vida, que sonham, às vezes passaram em um concurso, estão ganhando bem. Uma geração que não tem mais propósito, gana. Vai lutar pelo quê? Recentemente a gente já viu uma proposta de revolta, de movimentação da geração e a revolução do shortinho. Vamos fazer aqui um movimento para brigar, para ir para a escola de shortinho.
Não tem pelo que brigar, vai brigar pelo quê? E aí veio os filhos dessa geração, que quer ser feliz, que não é responsável, que são a geração Z, os nativos digitais. Para eles a internet é uma mera extensão do que ele é. Sem internet, ele perde a definição de quem ele é. De jogos interativos, de conversas pessoais uns com outros, mas pouco contato pessoal, pouca atividade física, gente que não sai de casa, mas está se encontrando com todo mundo. E essa geração dos nativos digitais também tiveram agora os seus filhos. Tem filhos aí de gente de 16 anos para baixo, tem. Ou que estão nascendo neste período. É o caso da minha filha. Geração beta. Quem é que sabe o que é que vai virar dessa geração? Agora pensa. Valores diferentes, ideias diferentes, convivendo no mesmo ambiente. Só pode ter conflito. Algumas pessoas acreditam que o Brasil é um país jovem, mas o país Brasil está deixando de ser um país jovem, está se tornando um país de meia-idade. E a meia-idade é da geração X, pressionado pela geração Y, vindo correndo atrás da geração Z, e eles estão questionando tudo. Você sabe qual é a principal característica da geração X, ou melhor, Y, na qual eu faço parte? E que muita gente está entrando sem perceber nos seus valores, uma palavrinha que muitos de vocês já ouviram por pregadores, na mídia, ou por estudos próprios. Algo chamado pós-modernidade. E o que diz a pós-modernidade? Diz o que a geração Y, a minha geração, acredita. Que não existem valores definidos, que não existe metalinguagem definida, que nós não precisamos acreditar em absolutos, que nós somos contra a autoridade, qualquer autoridade que não seja autêntica, que influencie a minha vida tete a tete, eu não reconheço, não é porque tem título de pastor que vai me dizer o que eu vou fazer. Quem é você para me dizer como é que eu vou tocar minha vida? Quem é você para me dizer como é que eu vou agir? Em nenhum momento da história nós fomos tão sarcásticos com as autoridades públicas. Tudo bem que eles fizeram por merecer, mas nunca agimos tanto assim. Os pais deixaram de ser pais e se tornaram meros amigos. Eu estava vindo na minha peregrinação até João Pessoa, e do meu lado estava o diretor do CSI paraibano. E a gente começou uma conversa gostosa e fomos conversando sobre educação de filhos, começamos sobre a Paraíba, ele me deu pontos turísticos, locais para comer, locais para tomar banho de mar, mas hoje, mesmo com o esforço desta querida família que me atende, conhecendo todas as praias da Paraíba, de João Pessoa, a gente não encontrou nada assim que desse para descer, né? Só chuva e vento. Mas a gente tentou. Ele me falou o seguinte, que ele estava dando conselho a um pai, dizendo para o pai que ele devia ser pai, e que o erro dele não era ter educado o filho como sendo pai, mas o erro dele foi ter educado o filho sendo amigo do filho. E ele perguntou, eu não fiz certo? E ele falou assim, não, pai é pai, e eu confirmei com ele, eu confirmei a fala dele, falei assim, gente, pai é pai. Mas existe na nossa geração a moda de dizer que o pai tem que ser, eu sou o melhor amigo. Nunca se esqueça que seu filho precisa de uma referência. Essa é a geração que você precisa ser sal. Essa é a geração que você precisa ser luz. Você sabe o que é o iCloud? Você já mandou algum arquivo pela nuvem? Você ainda chega na igreja trazendo um CD para poder colocar no som? Você é uma geração ultrapassada. Nos próximos anos nós não teremos mais CDs, nós não teremos muito menos disquete, tudo vai ser passado por algum mecanismo Wi-Fi, e aí os mais velhos estão desesperados, e a igreja não está percebendo que ela está mudando. Ou para pior ou para melhor, ou ela não está querendo mudar para nada, se mantendo rígida nos seus métodos, e assim, a gente está se tornando ultrapassado. Eu não estou falando de princípios, eu não estou falando de valores, eu não estou falando de doutrina e crenças bíblicas.
A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem 6 doutrinas apenas. 6 doutrinas. Não me fala 20 e poucas. Aí são as crenças. São só 6 doutrinas que nós temos. E abertas para que nós possamos continuar estudando a palavra de Deus e descobrindo novas verdades. Nós estamos sendo questionados, estamos sendo apelidados de pessoas atrasadas, porque a gente não percebe o momento que a gente está vivendo. Estava conversando com o meu professor de matemática do ensino médio, quando ele foi lá conhecer Bonito. Todos são convidados a conhecer Bonito. E quando eu cheguei lá, uma das coisas que ele me falou em uma das conversas foi, quando ele chegou lá: Binho, o que eu ensinava para vocês não tinha nada a ver. Eu falei: como assim? Ele falou assim: o método que eu passava as informações não tinha nada a ver. Eu não utilizava processos de aprendizagem significativa. Vocês tinham que decorar a fórmula. A metodologia que nós ensinamos está toda errada. E o Brasil está atrasado em 100 anos. A gente precisa mudar. Se você pegar os livros da educação adventista hoje de matemática, eles são diferentes por causa de Jezrael, que é meu professor. Hoje ele é responsável pela essa literatura. Pensando como pode ser melhor. Pensando em como pode alcançar essa geração. O que nós estamos pensando para alcançar essa geração? E o pior de tudo é que nossos jovens, cada dia mais, vestem o paletó da covardia e se afugentam das decisões da igreja, da participação da pregação do evangelho e de se envolver para mudar a realidade que eles criticam. Não dá para a gente só criticar, entende? Não dá para dizer e questionar as coisas. A gente tem que vestir a camisa. Ninguém vai acreditar em uma juventude que não se envolve, em uma juventude que não é militante, em uma juventude que senta e diz: espera aí, que venham a mim. A igreja não faz, a igreja não acontece, a igreja não muda, a igreja não faz nada. Que adianta reclamar? Se você é sal, se você é luz, você tem que pensar: como é que eu posso alcançar essa geração? As 5. Como é que a igreja pode atender ao mesmo tempo as pessoas que são pós-guerra, os nossos velhinhos? Como é que a igreja pode atender os nossos pais? Como é que a igreja pode nos atender os nossos adolescentes e os que estão vindo? A Bíblia diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Se não iluminar primeiro a gente, vai iluminar em que lugar? Tá bom. A gente precisa entender o mundo em que vivemos e o que pensam. Aí eu fui atrás de uma pesquisa. Uma pesquisa que falasse sobre o que as pessoas pensam sobre a religião. No meu trabalho eu lido com muitas pessoas questionando o papel da religião e se a religião é válida ou não. No meu trabalho como pastor, eu ouço muitas coisas sobre religião. E o que eu tenho ouvido hoje é uma aversão à autoridade religiosa e tudo que ela deixou para trás em termos de história. Na pesquisa feita sobre a opinião das pessoas sobre o que mais incomoda nas crenças cristãs ou na maneira que elas são praticadas, sabe qual a palavra que ficou marcada nessa pesquisa? E o que eu tenho ouvido hoje é uma aversão à autoridade religiosa e tudo que ela deixou para trás em termos de história. Sabe o que é exclusividade? É o que, na pesquisa feita, Diego, sobre a opinião das pessoas, falou no seu começo. Aí eu fui atrás de uma pesquisa. Nós somos uma pesquisa que falasse santa, sobre o que as pessoas pensam povo sobre a religião. De Deus. No meu trabalho eu lido com muitas pessoas questionando o papel da religião e se a religião é válida ou não. Quando eu digo que nós somos, eu já estou dizendo que o outro não é. Eu ouço muitas coisas sobre religião. Não está nada de errado, está na Bíblia. E o que eu tenho ouvido hoje é uma aversão à autoridade religiosa e característica de crítica quando as pessoas pensam em cristianismo, é que a gente se acha exclusivo. Roupa diferente, linguagem diferente. Quer ver? Estava eu lá em Morro Branco, não na praia, uma igrejinha que eu fazia estágio pastoral lá em Limeira. Um colega meu foi orar, e ele pegou o microfone e disse assim: Thaís, Santo, Santo, Santo Deus, que habita no mais alto dos céus, no terceiro céu do Senhor, ó Pai que estás aí,
descer. E eu fiquei imaginando Deus descendo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Terminou a oração, ele disse: amém. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu estava na ponta da plataforma, do jeito que ele começou a falar, porque eu conhecia a voz dele era fina. Eu saí pelo corredor e fui para um canto e eu ria de chorar da situação. A ideia de que conversar com Deus, a ideia de que apresentar a Deus, utilizando linguagens que somente nós entendemos e que as pessoas que estão vindo não entendem. Há muitas pessoas que não têm a mesma fé que nós temos aqui nessa noite. Há pessoas que vocês convidaram que não são visitantes, são seus amigos que estão aqui. E que tudo que eu estou falando está fazendo sentido. Porque está vivendo no seu trabalho, está vivendo na sua casa, é o seu filho que está vivendo essa realidade. E percebe na crítica do processo valores importantes a refletir. Olha o que diz um jovem de 24 anos que mora em Manhattan, nos Estados Unidos. Como poderia haver somente uma fé verdadeira? Afirmar a superioridade de sua religião é tentar converter todo mundo, é uma postura de arrogância. É claro que todas as religiões são igualmente boas e válidas para satisfazer as necessidades dos seus respectivos seguidores. Vai, filho, se está fazendo bem para você, vai lá na igreja. Tem aquele pastor de barba, né? Vai lá. Importa que ele ache uma igreja. Olha o que diz um outro, só que esse é britânico, que mora também em Nova York. A exclusividade religiosa não é apenas ignorância, é um perigo. A religião vem causando indizíveis confrontos, divisões e conflitos. Talvez seja a maior inimiga da paz mundial. Se os cristãos continuarem a dizer que têm a verdade, e se outras religiões fizerem o mesmo, o mundo jamais vai conhecer a paz. Vocês concordam com isso? Agora, esses entreolhares... Deixa ele, criança é criança. Vocês concordam com essa declaração? Assisti um debate. E o debate... Como é que é o nome do seu sogro, Diego? Como? Douglas. Douglas assistiu um debate. Um pastor presbiteriano, um rabino e um imã, que é um líder muçulmano. A discussão toda era para ver se havia diálogo. E a principal pessoa que levava a discussão era a pessoa de Jesus. É lógico que eles não concordaram com muitas coisas, mas uma coisa eles concordaram. A concordância que não poderia haver absoluta verdade nas três. Porque se Jesus é o Salvador do mundo, a pessoa principal da divindade, em termos de processo de relacionamento com o homem, o que é que se faz então com o rabino? O judaísmo, que não acredita em Jesus? O que é que se faz o muçulmano? Então os dois estão errados. Mas se Jesus estiver errado, aí você tem que inventar mais coisa para dar razão para os muçulmanos e precisa também ter mais subsídio para dar razão aos rabinos. Você sabe o que aconteceu nessa discussão? Os alunos, porque essa discussão aconteceu em uma universidade, começaram a se levantar e questionar. E dizer assim, mas está vendo? Nunca nós vamos ter a paz mundial desse jeito. Vocês não se entendem. Vocês dizem que se ao concordar em uma verdade, as outras religiões também são desacreditadas. O outro disse, olha, é uma vergonha o que está acontecendo. Vocês não vão se acertar nunca. E é por isso que a gente está vivendo nessa bagunça de mundo que a gente tem. Pergunto para vocês concordam com isso? Eu concordo com isso, senhor Douglas. Eu acho que a religião é a principal responsável de não se haver paz mundial. Porque eu acreditar em uma religião específica, eu não posso dar valor às outras religiões, porque elas se conflitam. A questão é que eu não tenho um problema com isso. Agora a gente vai para a segunda parte.
antes que vocês comecem a coçar a cabeça, dizendo: o Binho veio para cá dizer que religião não vale de nada. Tendo admitido isso, a gente começa a perceber que muitas pessoas, tanto da área política quanto da área cultural, começaram a apresentar argumentações para destruir a religião. Eu separei 3 delas. Primeira, começaram a tornar a religião ilegal. Percebendo isso que eu percebi, e que vocês, conduzidos por mim, também perceberam, há pelo menos 3 caminhos. O primeiro, tornar a religião ilegal. Quem fez isso? Pensa aí. Coreia fez isso? Fez. Outro país que fez isso, Rússia, fez isso também. Alemanha fez isso também. Resultado? Assim que caiu o muro lá na Coreia, em 100 anos, a população que tinha 1% de cristão pulou para 50% de cristãos. Outra coisa que fizeram, a Rússia, mesma coisa. Vocês lembram como um pregador adventista foi para lá, Mark Feeling, a gente noticiou isso tudo, que ele foi fazer um grande sermão? Todas as tentativas de tornar a religião ilegal fracassaram. A religião é muito forte. A ideia de compreender algo acima de nós é muito forte. Ao contrário do que foi previsto, a religião cresceu absurdamente. Alguns até disseram o seguinte, a religião até foi necessária quando a gente vivia em um período de ignorância. Mas à medida que nós formos desenvolvendo tecnologia, a gente vai crescer, aprender, e a gente vai perceber que a religião era só um subterfúgio. O mais absurdo disso é que nos dias de hoje, eu vejo mais pessoas acreditando em milagres, eu vejo mais pessoas acreditando na infalibilidade bíblica, ou seja, que a Bíblia é infalível. Eu vejo mais pessoas acreditando no sobrenatural e mais as pessoas acreditando que o homem pode ser convertido de um ponto a outro. Não dá para tornar a religião um negócio ilegal. Não dá para privar as pessoas de exercer a sua crença em algo que é maior do que elas. A religião não é algo passageiro. Então, eu começo a desmontar algumas coisas que eu disse no início da minha fala hoje. A outra tentativa que eles tentaram, e foi assim até... ainda está valendo muito, sabe? Vocês vão perceber. Eles começaram a buscar, e essa é uma linha de pensamento, a condenar a religião. Já que a gente não pode proibi-la, vamos fazer o seguinte: vamos dizer algumas coisas que parecem verdades e misturar verdade com mentira. Vê se você já ouviu essa frase aqui. Todas as grandes religiões são igualmente válidas e ensinam basicamente a mesma coisa. Já ouviu isso? Todos os caminhos levam a Deus. Bobeira. Alguém que está no ambiente universitário vai ouvir isso com maior frequência. Há uns meses atrás eu estava em um local, esse local chamava Primeira Essência, que é a minha igreja, uma igreja da Igreja Adventista Sétimo Dia. E uma cantora que ganhou hoje o prêmio Gospel de Cantora Revelação foi gravar lá conosco um canal, para um canal de youtuber, a Marcela Thaís. Não sei quantos de vocês conhecem a Marcela Thaís, um amor de pessoa. E a gente sentou ali, enquanto estava gravando, a gente começou a conversar, ela entrou em alguns assuntos parecidos com esse, e eu comecei a conversar com ela. Menina inteligente, filha de pastor, está cantando em tudo que é lugar. Se você digitar Marcela Thaís, você vai ver músicas muito bem preparadas, ensinou pela Sony, me contou uma história linda, virgem, tem prazer de dizer que é virgem, que está se guardando para o casamento, disse que foi na Sony e a Sony queria que ela fizesse algumas coisas, ela disse, olha, desse jeito não, rasgou o contrato, falou, só se for com a liberdade de eu exercer minha fé, coisa mais bonita do mundo. Mas ela me disse isso, pastor, olha, independente de placa de igreja, todos os caminhos levam a Deus. Tenho um carinho muito grande pela Thaís. Eu falei, é verdade, Thaís? Eu falei, Thaís, eu não concordo com você. Por quê? Eu falei, vou te contar uma história e veja se está certo ou não. Vamos dizer que eu estou vindo para João Pessoa. E chegando em João Pessoa, esperando o meu avião, aparece um amigo meu,
Esse amigo se chama Diego, que namora a Thaís, que vai completar aniversário aí de namoro, 1 ano, essa semana. E disse que quando dava presente para a Thaís, tem que dar para o sogro, para só. Douglas, tô indo bem contigo. E aí o Diego aparece lá e fala assim, Bill, você está indo para onde? Eu falei, estou indo para Jampa, rapaz. Tem uma semana de oração que eu vou fazer lá. Ele falou assim, então, eu estou indo para lá também. É o seguinte, eu tinha um sonho de ser piloto de avião. Ah, é? E olha, consegui tirar a carta. Foi assim mais ou menos, mas consegui. E eu comprei um avião. O avião está no hangar. Você não quer ir comigo, não? De vez de você fazer 3 pontes aéreas, né? Vamos de avião. Do jeito que a gente parar aqui, a gente vai bater lá. Eu falei, ótimo, sensacional, topo. E a gente vai em direção ao hangar. E quando chega no hangar, eu olho que tem alguma coisa errada com o avião do Diego. Tem uns vidros quebrados, está vazando óleo, o pneu está murcho. A gente sobe dentro do avião por uma escada de madeira. Eu olho para o manche, e na verdade não é um manche, é um pneu de bicicleta que ele amarrou. Pergunto para ele se tem paraquedas. Ele falou assim, tem, mas o que tem é meu. Voar de Campo Grande para João Pessoa, nesse avião, mesmo que eu seja sincero, vai me trazer para João Pessoa? Por quê? Porque no avião dele está faltando o básico. E tem muita religião que falta o básico. Tem muita religião que não tem manche, que não tem piloto, que não tem nada. Mas as pessoas estão dizendo por aí que qualquer caminho serve. E eu perguntei, Thaís, qualquer caminho serve então? E ela disse, não. Então existem religiões inferiores a outras, sim. Porque não dá para a gente aceitar hoje em dia uma religião no qual a pessoa passa o lenço na cabeça, passa o lenço no sovaco, fala para você levar para casa e colocar em cima de suas contas e Deus vai pagar suas contas. Pessoas que roubam o dinheiro dos outros, pessoas que dizem absurdos, a gente está dizendo, não, qualquer caminho serve. Não, qualquer caminho não serve. O problema dessa argumentação que todas as religiões são igualmente válidas, é que a gente insiste na irrelevância das doutrinas. E na irrelevância das doutrinas nós temos um grande problema. Porque se a gente tirar Jesus Cristo como doutrina básica de salvação, o que sobra? Queridos, qualquer caminho não serve. Olha outra argumentação que eu ouço muito por aí. Cada religião enxerga uma parte da verdade espiritual, mas nenhuma delas é capaz de enxergar a verdade integral. Já ouviram essa? Oi, gente, pega um pouquinho dali, um pouquinho daqui e tal, monta um Frankenstein religioso aí e segue essa igreja e ser feliz. Já estudaram a história dos 5 cegos e do elefante? Nunca ouviu, Diego? Diego, você é meu ponto de riso. A história dos 5 cegos e o elefante. Diz que 5 cegos encontraram um elefante. Um agarrou a cauda, o outro agarrou as pernas, o outro foi na tromba, o outro foi na orelha e o outro ficou na barriga do elefante. E aí disse que um disse, o elefante é como uma coluna firme que ninguém pode tirar. O outro disse, não, o elefante é como uma cobra fininha e na ponta tem uns cabelinhos. O outro disse, não, gente, vocês estão malucos, o elefante é como uma grossa folha de papel que a gente balança para um lado para o outro. E o outro disse, não, gente, o elefante é como uma cobra grande, forte assim, mais difícil de movimentar, mas dá para movimentar. E o outro, gente, vocês estão malucos, o elefante é igual uma parede. Aí alguém disse, sim, está vendo? As religiões do mundo são assim. Cada um vê um pedacinho da verdade integral. E está tudo certo. Vocês concordam com isso? O senhor parece que é o único lúcido nessa igreja. Sabe qual é o problema dessa argumentação? É que uma argumentação é dada, a resposta final é dada de quem não é cego. É uma pessoa que está do lado de fora, olhando os 5 cegos e dizendo, vocês não estão vendo a verdade toda. Isso aparentemente soa como humildade, mas não tem nada de humildade. Isso é arrogância. Arrogância de que alguém que está de fora, está vendo todo, está dizendo, vocês estão se batendo cabeça? Vocês não sabem a verdade toda. Ele está se tornando referência
para as outras pessoas. Não tem como fazer isso. Por que alguém de lá, dos cegos, não pode dizer que tem a verdade integral? Por que o cego não pode tatear tudo e descobrir? Não há outra forma de descobrir se a religião é toda integral se eu não testá-la, pesquisá-la, questionar a minha vida perante ela, perguntar e conversar e dialogar. Eu sou apaixonado pelaquela propaganda do Itaú. O camarada quebrando a cabeça, colocando meio assim, o outro de lado de fora, dizendo assim, mais um pouquinho para cá, mais um pouquinho para lá, sobe um tanto, aí fica perfeito. Aí a propaganda diz, olha, quem está de fora está vendo melhor e pode ajustar. É mais ou menos essa argumentação que o camarada está fazendo aqui. Eu estou de fora e estou vendo tudo. Que papo furado. Não existe estar de fora dentro do aspecto das religiões. Não existe estar de fora dentro do aspecto social. Nós somos influenciados por tudo. Não somos ilhas solitárias. Querido jovem, você não é uma ilha solitária. Você está sendo influenciado por tudo. Faz uma análise quem você segue no Snapchat. Dá uma olhada. Dá uma olhada, Kio. Dá uma olhada. Dá uma olhada nas pessoas que você segue no Instagram. Dá uma olhada nas pessoas que você segue no Facebook. Quais são os seus canais que você assiste? Olha, uma terceira frase que eu tenho escutado por aí. Cultural e historicamente, a crença religiosa está condicionada demais a ser a verdade. Antes eu ouvia que todas as religiões são verdadeiras. Essa aí diz que todas as religiões são falsas. Qual é a ideia? Se eu nascesse no Marrocos, eu seria muçulmano, não seria cristão. E se eu nascesse na Itália, eu seria católico, eu não seria adventista do sétimo dia? E se eu nascesse no Iraque? E se eu nascesse na Coreia? E se eu nascesse na China? Depende do momento histórico, depende da cultura onde você nasce, isso vai determinar o que você crê. Você acredita nisso? Isso é determinismo, gente. Se fosse assim, nenhum dos pais que estão aqui, que têm filhos fora da igreja, teriam que chorar, orando a Deus para que eles voltassem. Nós temos direito de escolha. É lógico que tem influência, mas nós precisamos compreender que nós podemos escolher. Se fosse assim, ao sair o comunismo da Coreia, nós não teríamos em 100 anos um crescimento de 1% para 50%. Nós não teríamos, por exemplo, na Angola, gente, 6 vezes mais o número de anglicanos lá do que nos Estados Unidos, onde começou a religião. Começa a entender? A gente precisa ter alternativas. E o último ponto dessa conversa toda. Insistir que a sua religião é certa é tentar converter os outros. É uma postura arrogante. Eu gosto demais dessa aqui. Insistir que sua religião é a certa é tentar converter os outros, que isso é uma postura arrogante. Olha para mim. Esse não é um problema oriental. Lá, eles não se preocupam com isso. Você diz que a sua é certa, eu digo que a minha é certa, que a minha é melhor, não tem problema. Isso é um problema ocidental, que tem valor de indivíduo, de ser melhor um do que o outro. Esse é um problema nosso. Esse não é um problema do mundo todo. Um outro ponto que eu gosto de imaginar isso, é que o camarada diz que eu sou arrogante, mas ele está me julgando. Quando eu digo que eu não posso dizer que a minha religião é melhor do que a outra, ele está dizendo que eu não tenho o direito de dizer que a minha religião, a que eu acredito, é a certa. Ou seja, ele está praticando a mesma coisa que ele está condenando na minha vida. Você percebe que nem tudo que parece? No começo da minha fala, eu continuo afirmando o problema do mundo e que nós não vamos ter paz mundial é por causa das religiões. Se os defensores desse pensamento acreditassem possuir uma forma superior de ver as coisas, acredito que o mundo será melhor se todos abandonarem as suas opiniões sobre Deus e sobre as religiões fundamentais e acreditassem na dele própria. Quantos não viram professores universitários fazerem isso? Dizer que você é um ignorante, dizer que você pensa pequeno, dizer que você não abriu sua cabeça para o mundo. Quantos de vocês não passaram por isso? Mas no fundo ele quer que você acredite em quem? Nele. Na crença dele. E o último ponto
é manter a religião em um âmbito totalmente pessoal, e nós temos ouvido isso muito. Qualquer discurso político e público não pode envolver religião. Tem que ser um discurso laico. Ouviram isso muito na boca de Jean Williams? Na crença dele. E aí ele traz todo tipo de porcaria. Ouviram esse discurso dentro do governo atual que está? Manter a religião em um âmbito totalmente pessoal. Ouviram sim. Nós temos ouvido isso muito. E muito foi empurrado a goela abaixo, a gente não pôde discutir sobre esse assunto, porque a ideia é que nós não podemos levar religião para esses âmbitos. Eu quero dizer para vocês, onde no país que mais de 80% é cristão, a gente não pode levar religião para essa discussão. Quantos de vocês não passaram por isso? E o meu filho tem que aceitar o kit gay. Mas no fundo ele quer que você acredite em quem? Vocês já viram aquele kit? Na crença dele. Se vocês viram, vocês sabem que a gente tem que discutir isso sim. E o último ponto, mas por fim, é manter a religião em um âmbito totalmente pessoal. E nós temos ouvido isso muito. Eu quero dizer para vocês que a única religião qualquer discurso político e público pode trazer não pode envolver religião. Planeta é o cristianismo. Tem que ser um discurso. Vou dizer por quê. Vocês que estão ouviram isso muito na boca de Jean Williams? Na crença dele. E aí ele traz todo o cristianismo tipo de acredita que o homem pode mudar. Ouviram esse discurso dentro do governo atual que está? Manter a religião em um âmbito totalmente ouviram pessoal, sim. Nós temos ouvido isso e muito foi empurrado a goela abaixo, a gente não pode discutir sobre esse assunto, porque a ideia é que nós não podemos levar religião para esses âmbitos. Eu quero dizer para vocês, onde no país todo aquele que for batizado será salvo. Pedir perdão pelos seus pecados, nova criatura. Lembra do ladrão da cruz? No momento que ia morrer, pediu perdão para Deus, nova criatura. Outra característica, a realidade do pecado. Nós sabemos que somos pecadores e sabemos que precisamos melhorar, precisamos ser transformados. A gente não tem a ideia que somos um povo exclusivista, santo. A fala dele traz por trás todo um peso de responsabilidade, de processo de mudança. Nenhuma outra religião tem um Deus que vem, morre pelos seus seguidores. E diz, sejam meus imitadores. Se vocês são os meus discípulos, façam isso. Paulo, que morreu decapitado, disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se nós clamamos e pedimos para que as pessoas olhem para a gente, para sermos exemplos de Jesus Cristo, que religião linda para ser seguida. O problema é que nós somos cristãos ateus. Nós dizemos que cremos em Cristo, mas argumentamos esses argumentos nas entrelinhas da nossa vida, quando negociamos a nossa fé para fazer a vontade dos outros e não a vontade de Deus. É na faculdade que nós repetimos esses argumentos para não criar constrangimento. É no trabalho quando a gente começa a se posicionar de um lado do patrão para ganhar alguma coisa, porque ele está pensando no seu negócio e não na política do país. O cristianismo é a única opção que traz significado. Quando nós olhamos lá em Tiago, nos primeiros versículos ele diz, a verdadeira religião é essa, religião pura e sem mácula, que a gente ajude quem? Os pobres, os necessitados, as viúvas, e contra isso não há argumento. Você está entendendo porque o cristianismo é a única opção que nós temos, logicamente, para encontrar uma mudança social no país? Quando eu estava assistindo a infinidade de discursos, hoje à tarde, eu comecei a pensar nesses assuntos. E quando estava assistindo, cada um vindo e se promovendo no microfone, cada um fazendo a sua fala para poder ser registradas na história desse país, eu fiquei pensando, eles ainda não entenderam. O mais velho da casa que eu estou me contou que um disse assim, olha, eu voto sim pelo impeachment, e pela minha família, pela minha filha, e também pela minha esposa que é evangélica. O que é que tem a ver? Se nós queremos mudar a realidade do nosso país, e queremos começar a contagiar as pessoas com o poder de Cristo, nós precisamos entender que esse é o melhor caminho de todos. A partir de amanhã eu irei começar a falar exclusivamente dentro da palavra de Deus, apresentando um livro que para muitos é descartado, difícil, que é o livro de Gálatas.
mostrando que quando eu começo a entender quem eu sou, o que é Cristo e o que Ele pode transformar dentro de contexto de mundo, eu não tenho como não contagiar as pessoas com o poder de Deus, porque eu nasci para isso. Você consegue entender que você nasceu para isso? Você pode ser muçulmano? Pode. Você pode ser ateu? Pode. Você pode ser secular? Pode. A única coisa que você não pode ser é um cristão ateu, que diz que acredita em Cristo, mas vive como se Ele não existisse. Diz que você segue algo, mas você não pratica. Como é que está a sua vida, gente? Eu sei que quando eu fui dizendo os argumentos e falando o que as pessoas pensam, você começou no seu coração dizendo assim, faz sentido essa primeira fala. Mas depois que eu fui quebrando ela no meio, você foi falando assim, eita pega. Agora lascou. Estou percebendo que eu não estou vivendo de acordo com o que a Bíblia diz. E eu não conheço a fé cristã. Meninas, sabe por que muitas vezes a gente se senta? Ou simplesmente apoia a música com cantar, porque a gente não entende o compromisso maior que é viver com Cristo. Há 8 anos eu sou pastor, e há 8 anos eu percebo pessoas vindo e achar que ser cristão é participar de um ministério de louvor, ser cristão é cantar uma música, ser cristão é ir de vez em quando na reunião de oração, ser cristão é vir cumprimentar os irmãos. Há 8 anos eu percebo essa realidade como líder da igreja, mas há muitos anos, como filho de pastor, 30 e poucos anos, sendo adventista do 7º dia, eu percebo que muitos ainda não entenderam que é Cristo, Cristo e Cristo. Consegue imaginar isso na sua vida? Consegue perceber que não dá para a gente viver uma vida assim dupla, mais ou menos Cristo e menos Cristo? Eu lembro de um filme que talvez todos tenham assistido, e essa é a história final. Depois dela, eu vou deixar vocês irem para casa com a cabeça pegando fogo e o coração pedindo para que vocês orem e se convertam. Vou até pedir para que o meu policial predileto, músico, faça o fundo para a gente. Eu fiquei tão feliz que você falou que ia assistir toda semana, viu? Obrigado por ter vindo dar apoio para a gente. Não sei quantos de vocês assistiram o filme Treinador Carter, Coach Carter. Carter foi campeão e recordista na sua escola municipal nos Estados Unidos. É baseado em fatos reais. E quando ele volta para sua comunidade, ele percebe que a escola no qual ele jogou estava destruída, entregue para gangues, para garotos que não tinham sonho de vida, que iam vivendo a vida, como diz aquela música, deixa a vida me levar. E aí, a diretora desesperada convidou ele para ser o treinador do time. E ele já chegou e botou ordem no negócio. Para viajar, terno, para os outros jogos. Para treinar, horário. Quem não volta, paga. E foi normatizando, e uma das coisas que ele colocou foi nota. Para jogar no time de basquete tem que ter nota X. Aí vocês imaginam um monte de briga, né? Os meninos que eram acostumados a deixar a vida levar eles, agora começaram a compreender que existia algo maior. Não sei se vocês estão pegando. Aí, depois de briga, ranhura, tentativa de afrontar a autoridade deles, eles começaram a entrar no eixo, Douglas. Espero que tenha sido assim com o Diego. E eles começaram a entrar no eixo, sabe? Fazer tudo certinho. E resultado? Começaram a ganhar. Viu, Nicolas? Quando seu pai e sua mãe fala sobre ordem, sobre escolhas, eles estão pensando em que você possa começar a ganhar no futuro. No presente é mais difícil, mas no futuro, cara, não tem preço. Eu sei porque meu pai e minha mãe fizeram isso comigo. Diferente de você, Nicolas, eu apanhei muito para poder compreender isso. Ouça que você vai ser muito feliz. Eu tenho que ensinar isso para minha filha. Eu estou observando assim, estou tendo um ótimo exemplo. Estou tomando um curso de paternidade hoje.
Toda hora eu pergunto a coisa para eles: vocês têm paciência sempre assim? Eles falam: tenho. E como é que é isso? Tenho. Eu estou louvando a Deus porque eu e minha família, a gente está tendo essa bênção. Pôr do sol nosso ontem foi maravilhoso. Rapaz, eu fiquei tão feliz. Minha esposa abriu o coração. A gente foi aconselhado por 2 pais mais experientes do que a gente. Deus falou comigo através do conselho. Eu fiquei pensando: chegar em casa tem que colocar isso em prática. Hoje eu já tentei fazer um pouquinho. Saí de onde eu estava e fui tentar ajudar minha esposa lá atrás, que ali está entrando na fase dos dentes e tal. Conselho deles. Em um culto de pôr do sol. Você está entendendo quando a gente está com a cabeça conectada para tentar aprender com Deus, o que Deus tem a ensinar para a gente? Ouça, viu, Nicolas? Faça que você não vai se arrepender. Aí começaram a ganhar, ouviram os conselhos, estava dando tudo certo. O time que só perdia, primeira vitória, segunda vitória, sensação do estado, todo mundo comemorando e tal. E aí eles foram jogar com o time era mais fraco que eles. E aí, meu amigo, aí a corrupção do coração humano sobressai. E eles começaram a humilhar o outro time, tirar sarro, fazer jogada bonita, bater no papo. No meio da conversa, o treinador Carter chegou no ônibus, eles tinham ganhado, lógico, e perguntou: ei, por que vocês fizeram isso? Para que aquele absurdo que vocês estavam praticando? Para que humilhar o outro? Um garoto olhou para ele e disse assim: ué, treinador, o objetivo não era ganhar? O objetivo não era ganhar? A gente ganhou. Fechou os olhos, puxou o boné para trás ou para baixo e começou a dormir. O treinador não soube o que dizer. Passou a noite em claro pensando, e no treino ele deu o retorno. Enquanto os jogadores começavam a arremessar as cestas e fazer as jogadas que ele tinha ensinado, ele começou a dizer assim: olha aí, fui eu que fiz. O treinador olhava para as jogadas e dizia: é minha jogada. Uau, como eu sou bom. Uau, como eu sou especial. Essa jogada é sensacional. Essa jogada é boa. Olha, eu sou demais. Aí alguém olhou para ele e falou assim: treinador, tá louco? O que está acontecendo? O treinador olhou e percebeu que o cadastro dele estava desamarrado. Abaixou, amarrou o cadastro e disse: uau, como eu sou bom, fui eu que fiz esse nó. E os meninos, sem entender, começaram a rir. Falou assim: treinador, o que está acontecendo? E ele perguntou: quando é que ganhar não foi o bastante? Por que a gente quer humilhar o outro? Quando é que ganhar não foi o bastante? A pergunta que eu faço para vocês hoje, preparando a gente para entrar profundamente na Bíblia amanhã: por que Cristo não é o bastante? Porque a gente precisa de outras coisas. Eu não estou dizendo sobre metodologia diferente, eu estou a favor disso. Eu não estou dizendo de atender a geração especificamente, mas por que a gente não entende isso? Cristo é o bastante para você, e se Ele é o bastante para você, dê sua vida para Cristo. Entende isso? Eu vou dar a minha vida para Cristo, porque Cristo é o bastante, e eu não preciso de mais nada. Eu não preciso do trabalho, sim, vou trabalhar e vou ser o melhor por Cristo. Eu não preciso de títulos deste mundo, sim, eu vou tê-los, mas eu vou dedicar para Cristo. Cristo é o bastante, me basta, eu vou dar o meu melhor. Eu não vou ser medíocre, mas eu vou dar o meu melhor. Ontem, no açaí, eu fiz questão de tomar um açaí nordestino. Diego me contou a história do retorno dele para a igreja. Ele ouviu a música dele sendo tocada, que ele fez por ofertório. E no momento que ele ouviu a música tocando, ele largou as empresas dele lá em Paulo Afonso. E chorando voltou para casa. O que é que falta para você voltar para casa? Que empresa você precisa vender? Que dia você precisa fechar? Que amigos você precisa perder para ganhar outros amigos? Ou melhor, ganhar o principal amigo de todos, Jesus Cristo, porque Ele é o bastante. Nós vamos viver 80, 90 anos, 100, 120, segundo Gênesis capítulo 6. E depois é Cristo. E Ele é o bastante. É para você? Se é,
volta amanhã com seus amigos. E se eles não quiserem vir, venha sozinho, porque Ele te basta. Porque nós iremos aprender com Paulo, que tinha tudo e largou tudo, e foi ensinado pelo próprio Cristo, e falou coisas lindas para o meu e para o seu coração. Assim a gente vai aprender como é que a gente vai contagiar esse mundo. Porque eu lhe garanto uma coisa: se você nasceu nessa geração, você nasceu para isso. Vamos orar? Senhor Deus e Pai eterno, hoje foi lançado no coração das pessoas a realidade do planeta que nós estamos vivendo. Ontem eu expliquei para eles, o Senhor viu que está crescendo as pessoas que são céticas em relação à igreja, mas está crescendo o desejo de muitas pessoas em conhecer a Ti. Hoje o Senhor acompanhou e me ajudou a apresentar algo que aparentemente é um pouco chato para alguns, que é esse argumento filosófico de explicar como as pessoas estão pensando. Mas é tão importante a gente saber isso para poder fundamentar o nosso desejo de conhecer a Bíblia. Senhor Deus, a Igreja Central de João Pessoa tem um grande trabalho. Pregar o Evangelho, envolver a sua própria membresia dentro das ações, amar absurdamente os seus amigos que hoje estão aqui e voltarão amanhã. Por isso, Cristo, o Senhor, por favor, nos ajuda, e que no nosso coração o Senhor seja o bastante. Guia cada família, os protege no retorno, e que eles possam convidar os amigos que precisam ouvir sobre a Tua pessoa, precisam ser contagiados pelo poder do Espírito Santo. Porque se existe uma nação que tem uma grande oportunidade, devido à tecnologia, devido às facilidades que tem, é essa geração. E ela nasceu para pregar o Evangelho, mas está desacordada, dormindo e não percebe isso. Senhor Deus, eu vivo numa geração de gente preguiçosa e dormindo na pregação do Evangelho. Eu era assim alguns dias, o Senhor me transformou. Por favor, transforma também os jovens dessa igreja. Que eles entendam que falar de Jesus não é só ir para o sinal, com o placar, é dividir a vida. Derrama o Teu Espírito sobre mim a cada noite, e que eu possa queimar, e que nada de mim apareça, para que o Senhor se destaque na vida de cada um aqui, e que nós possamos sair daqui, Pai, nessa semana, para pregar o Evangelho e contagiar o máximo de pessoas possíveis. Em Teu nome nós oramos. Amém. Amém, amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito habite em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja para sempre, eternamente. Amém. Tenham todos uma boa noite e até amanhã.